Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a febre quando aparece nos bebês, crianças pequenas, abaixo aí de 2, 3 anos de idade, e a criança não apresenta nenhum outro sintoma, como é habitual acontecer nas gripes, resfriados, né, como nariz escorrendo, o bebê está tossindo, nariz entupido, e tem também junto com a febre, tá? O que fazer, como pensar nestes casos? Antes de começar, se inscreve, curte, compartilha. A maior parte das visualizações aqui ainda são de não inscritos. Estimula o nosso trabalho para a gente continuar oferecendo mais conteúdos e disseminando essa informação. Bem, existe um conceito chamado de febre sem sinais localizatórios. Esse conceito é definido pela presença de uma febre num pequeno lactente, de 0 a 36 meses, né? Ou seja, 3 anos, de 0 a 3 anos, a presença de uma febre que a anamnese, ou seja, a história clínica, a conversa com o paciente, o relato dos sintomas, né? E o exame físico do médico, ou seja, o médico vai lá, palpa a criança, vê a garganta, o ouvido, ausculta o pulmão, palpa o abdômen e não vê causa alguma. Isso é uma febre sem sinais localizatórios. Essa febre tem que durar menos de 7 dias. Então, uma febre numa criança de 0 a 36 meses, que a história clínica e o exame físico não consegue nem sequer identificar uma possibilidade de origem dessa febre, né? E essa febre dura menos de 7 dias. Tá? Isso, então, é a febre sem sinais localizatórios. Qual é a importância disso? Bem, a gente sabe e principalmente na era pré-vacinação, dessa ampliação das vacinas que temos hoje, inclusive no próprio calendário do SUS, né, nós tínhamos uma coisa chamada bacteremia oculta, que era uma criança que começava com essa febre e às vezes se adotava uma medida expectante, não se fazia nada, o pediatra olhava, a criança estava bem, não tinha outros sinais, e aí mandava essa criança para casa. Ou então, essa criança tinha febre, a família não procurava atendimento, a criança continuava com febre, e então essa criança com febre, que seja vista pelo médico ou não vista pelo médico, evoluía com gravidade, evoluía com doença invasiva, piorava muito rapidamente, né? Tinha uma disseminação de bactérias na circulação sanguínea, e quando chegava no hospital já estava em um estado mais grave, a chamada bacteremia oculta, que evoluía para os casos de sepse ou as doenças mais graves. Então, esses protocolos de febre sem sinais localizatórios foram estudados, pesquisados e implementados nos serviços, com o objetivo de quê? De triar, de identificar quais crianças precisam de atenção, né? Isso é um vídeo mais complicado de se fazer, mas eu vou tentar falar de maneira geral aqui a importância disso. Então, uma criança que, se seu filho está com febre, né, passou ali as primeiras horas, essa febre volta, fica recidivando e você não conseguiu perceber nada, não existe nenhum outro sintoma. Bem, há uma possibilidade, né? As crianças menores de 3 meses é sempre mandatório uma avaliação imediata com um médico pediatra, levar essa criança à emergência. O grupo de menos de 3 meses é um grupo de risco, é um grupo que mais habitualmente tem maior probabilidade de evoluir com aqueles sinais de gravidade que eu citei, né? Aqueles sinais que eu falei de repente essa criança começa a ficar grave, evolui com doença invasiva, uma infecção disseminada e rapidamente, tá? Então, ou doenças mais graves, a meningococcemia, ou de uma doença invasiva, uma infecção urinária que evolui para uma sepse e assim por diante. Bem, então menores de 3 meses sempre ir para a emergência, procurar atendimento médico imediato. As crianças entre 3 meses, né, e 12 meses são crianças de chamado médio risco. Hoje sabe-se que as crianças que já tomaram as vacinas de 4, 6 meses em diante, eu gosto de colocar num ponto mais confortável, de 4 a 6 meses, essas crianças que já tomaram o bloco das vacinas aí, de pelo menos 4, mas ideal 6 meses da vacinação, elas já se enquadram como crianças de baixo risco.
E aí o que importa é que a gente classifique essas crianças. Elas têm alto risco ou baixo risco de evoluir com complicações. Porque o que eu quero é saber se eu vou internar essa criança, iniciar antibiótico imediato, pedir exames ou não. Ou eu posso adotar uma conduta mais expectante, mais tranquila, tranquilizar a família e dizer, não, vamos voltar para casa, a criança está bem, não tem nenhum sinal aqui no exame físico, mas a gente vai reavaliar em 24, 48 horas e vamos observar. É claro que é sempre bom a gente tomar a conduta mais conservadora, menos agressiva, fazer menos exame, levar a criança para o hospital, ficar internada, tomar antibiótico na veia, furada, tudo isso é desconfortável, né, gente? E a gente fazer isso, é claro, na condição certa. Então, menores de 3 meses, sempre ao hospital, vão ser investigados, até, quem sabe, vai ser, conforme a avaliação do pediatra, vai ser iniciado antibiótico antes mesmo de comprovação laboratorial. Entre 3 e 12 meses, vai importar aí, são crianças imunizadas, já tem as vacinas até os 4, 6 meses, ideal 6 meses, já tem as vacinas dos 6 meses, opa, então ela é baixo risco. Não tem as vacinas, não completou nenhum bloco, pelo menos dos 4 meses, 6 meses ideal, não tem o bloco de vacinas, então elas já se enquadram no alto risco, que é igual aos bebês abaixo de 3 meses. Vão ter que ir para o hospital, vão fazer a investigação laboratorial e avaliar a antibiótico terapia. Mas, vamos lá, as crianças acima de 6 meses que já têm vacinas atualizadas e crianças que foram, que aparentemente estão bem. A criança que toma um antitérmico e depois do antitérmico ela fica melhor o estado geral, fica ativa, bebe água, fica espertinha. É a criança que vai voltar a ter febre depois, em torno de 6 horas depois, às vezes antes, até 4 a 6 horas depois. E nas primeiras 24 horas essa febre pode ser mais frequente. Vai ficar voltando, mas sempre que a gente trata, dá remédio de febre, a criança fica espertinha, fica bem ativa. Bem, ideal aí, entre 6 e 12 meses, é uma consulta com o pediatra, certo? Isso seria a conduta mais conservadora, mais cuidadosa. Mas pode ser ponderada essa criança ser observada em casa pela família. Como é que está? Se ela está no estado geral bom depois que passa a febre, essa criança pode ser mantida em casa sob observação e a gente vai ver se essa febre como ela vai evoluir. Essa febre no segundo dia ela tem que aumentar o intervalo dos picos. Se no início estava vindo de 4 em 4, 6 em 6 horas, no segundo dia, necessariamente, essa febre tem que começar a demorar mais tempo para vir. Demorar 7, 8 horas para vir. E aí, nesse segundo dia, essa criança só vai ter 2, 3 picos de febre. Isso é mandatório. Se isso estiver acontecendo, pode ser ponderado essa criança ficar em casa. Tá? Se ela tiver em estado geral bom, depois que passa a febre, continua sem outros sintomas, pode ser ponderado. Mas eu acredito que uma avaliação, uma consulta é sempre o mais seguro. Se a febre sem sinais vocalizatórios, uma febre que seu filho não tem nenhum outro sintoma, antes de você sair dizendo aí que é dente, que dente não faz isso, dente não faz febre recorrente. Se a febre começa a voltar, isso já não é dente, gente. Dente não faz, é questionado até a febre, quanto mais a recidiva, uma febre recorrente. Então isso não é dente, certo? Então eu recomendo sempre uma consulta com o pediatra. E esse pediatra vai classificar seu bebê conforme o exame físico, a idade e deixar a família mais tranquila. Porque conforme essa conduta, pode ser adotada essa conduta mais expectante, de apenas observar a criança, apenas observar, e aí em 2 dias, 3 dias essa febre pode ir embora ou essa febre pode persistir e aí então é o momento de solicitar exames e iniciar antibiótico até em alguns casos. O que a gente quer nessa situação? Primeiro, ficar sempre atento nas crianças de risco, porque essas não podem vacilar, a gente não pode vacilar e tem que investigar cedo e tem que tratar cedo, porque elas podem ter doença grave. E nas crianças de baixo risco, tem a possibilidade da gente fazer essa conduta expectante, de não sair furando o seu filho, que não tem benefício. Fazer exame precoce pode ser
né, mais desconfortável e a gente ter que fazer um segundo exame, no segundo momento, ou às vezes esse primeiro exame dá tudo normal porque não deu tempo ainda de alterar. Eu particularmente não gosto de fazer exames em crianças de baixo risco, né? Só faço exames no segundo momento na criança, né, de baixo risco, se ela não evoluir bem, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma para tentar ser mais cuidadoso e menos invasivo com as crianças, tá bom? Então, de maneira geral, é isso e ficar atento, tá? No caso de sintomas novos, aí outros diagnósticos terão que ser ponderados. Só finalizando, mais da metade dos casos de febre sem sinais localizatórios, 50 e poucos %, vão finalizar, a criança vai parar de ter febre, o médico vai examinar a criança, pode até solicitar exames e não vai conseguir o diagnóstico, não vai conseguir saber de onde veio essa febre. Então já espere isso, eu falo isso sempre para os pacientes. Pode ser que mesmo com a investigação a gente nem saiba de onde vem essa febre, mas não importa, né? A maior parte desses casos que desaparecem são quadros virais, quadros autolimitados, que a criança vai reagir bem, o que importa é que essa criança vai melhorar. A gente vai acompanhar ela e vai perceber que ela vai melhorar e não existe conduta específica. Tá? Bem difícil, viu, gente, falar sobre febre sem sinais localizatórios e a conduta. Mas, de maneira geral, eu tentaria resumir isso. Abaixo de 3 meses, 4 meses, sempre ir para o hospital. Né? Acima dessa idade, fazer uma consulta com mais calma. Às vezes não precisa sair na emergência, no meio da madrugada, de noite. Pode aguardar, vai de manhã, liga para o pediatra, agenda aquela consulta, não precisa ir para a emergência. Vai para a consulta com o seu pediatra, ele vai examinar, vai acompanhar o seu filho e aplicar esse protocolo aí, sem necessidade de invasão, de exame precoce e nem remédios à toa. Tá? E a evolução, que é o mais importante, uma família bem orientada. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação.